Você sabia que ter uma empresa offshore em BVI, sem a devida preparação e utilização das ferramentas corretas de planejamento sucessório lá, na jurisdição estrangeira, pode atrasar e muito o inventário da sua família aqui no Brasil? Então é o seguinte, ó, eu vou falar hoje aqui nesse vídeo de forma direta e vou tentar ser rápido para levar uma informação muito relevante para famílias que têm parte do patrimônio no Brasil e parte do patrimônio no exterior. E em muitos casos, essas famílias têm para si que já fizeram a devida preparação, planejamento sucessório, já está tudo certinho. E aí eu percebo, né, na prática, inclusive em casos que eu já trabalhei, que quando é feito o inventário, as pessoas não se atinam que no inventário brasileiro, a empresa offshore BVI não fará parte, né? Que é preciso tomar uma providência específica lá na jurisdição e a depender de como estiver preparada a sua documentação do offshore, isso pode atrasar bastante o inventário e acesso ao patrimônio, tá? Vou explicar aqui, vou tentar ser bem objetivo. Então veja, o que acontece, né, quando... do que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de uma pessoa física residente no Brasil, que tem patrimônio aqui no Brasil, imóveis, veículos, empresas, ativos financeiros, etc., e essa pessoa vem a falecer, ela vai fazer um inventário aqui no Brasil. Essa mesma pessoa também tem parte do seu patrimônio numa empresa offshore, numa entidade controlada no exterior, tá? Aí o que acontece, né? Veja, e aí eu preciso chamar a atenção aqui, né, que é o ponto central do vídeo, que é a existência ou não de um testamento lá em BVI. É esse o ponto central que eu vou chamar a atenção, inclusive me colocar à disposição aqui dos meus clientes e das pessoas que assistirem o vídeo, para quem quiser uma assessoria com relação a isso, porque por experiência, né, eu já trabalhei nesses casos, a elaboração de um testamento, né, em BVI ajuda e muito, torna muito mais célere e fácil o acesso ao patrimônio, né, o inventário da participação societária lá fora. Mas o que acontece na prática? Vou resumir aqui para conseguir levar a informação de uma forma organizada. Quando acontece o falecimento, é feito o inventário no Brasil, né? Abre-se o inventário, tem lá o prazo de 60 dias, apura-se herdeiros, meiação, ITCMD, periri parará. A participação no offshore, via de regra, não entra, tá, na partilha do formal brasileiro, como bem a ser transferido, isso fica de fora. Aí o que acontece? Se a pessoa falecida não fez um testamento lá em BVI, a jurisdição estrangeira, né, o agente de registro em BVI, ele exige a comprovação da sucessão para iniciar o inventário lá fora. Então, qual que é o problema prático disso? Isso significa esperar, né, que haja a conclusão do inventário aqui no Brasil, judicial, extrajudicial, e aí imagine que se isso demorar muito, lá fora vai ficar esperando, né? Isso me obriga a esperar aqui a conclusão do inventário brasileiro, tendo em vista que o agente de registro lá de BVI exige a comprovação da sucessão, né? Aí termina o inventário, tem apostilamento, dependendo da exigência do agente de registro, precisa fazer tradução juramentada e etc. Tem todo um trâmite para você iniciar o inventário lá fora, né? Qual é a solução para isso, né? E a minha opinião com relação ao melhor planejamento sucessório para quem tem portfólio estrangeiro, empresa offshore. E aqui eu estou tratando o caso de BVI, porque a grande maioria das empresas são BVI. Mas se você tiver em alguma outra jurisdição, também é importante avaliar. E você fala comigo que a gente vai entender o seu caso de forma individualizada. Mas o grande ponto é, se você tem por exemplo, se você fez um testamento aqui no Brasil e um testamento lá fora, né, na jurisdição de BVI, o que vai acontecer, né, um testamento específico, perdão, para os ativos de BVI, por que isso agiliza aí o processo? Quando eu tenho um testamento válido em BVI, esse processo lá fora de inventário, ele vira um probate direto, né, sem precisar esperar o desfecho do inventário brasileiro. O executor nomeado aí no testamento, ele pode agir diretamente após a morte, sem depender do trâmite, por exemplo, sem depender do trâmite aqui do inventário brasileiro. Ou seja, ele evita a necessidade do reconhecimento e homologação da decisão brasileira. E com isso você ganha muito tempo. Então, assim, essa informação que eu estou trazendo, né, essa providência que eu estou recomendando, é algo, de certa forma, rápido de ser feito lá fora em BVI, é um testamento, né, é uma coisa muito relevante para quem tem patrimônio em empresa offshore, e quando do falecimento, vai agilizar e muito a sucessão.
Quis chamar atenção para isso nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, porque tem muitas famílias que eu abordo aí, eles falam, não, a gente já fez tudo. Já está todo o planejamento sucessório feito, etc e tal. Aí a pessoa não se atentou que aquilo lá do exterior poderia ter sido muito melhor trabalhado, tá? Com a elaboração de um testamento lá na jurisdição. Então fica aqui a minha recomendação e também estou à disposição para prestar uma assessoria e fazer esse tipo de trabalho para quem tiver interesse. O meu WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.